para gravar. Ok, então nós já estamos aqui gravando a nossa aula. Eu vou pedir então para que vocês, como toda live a gente faz, para que vocês mantenham os microfones eh, desligados, tá bom? Para que a gente não tenha aí nenhuma interferência. Claro, se vocês tiverem, obviamente, alguma dúvida, né, vocês podem ligar o microfone para esclarecer alguma dúvida daquilo que eu estou falando, tá bom? Então não precisa ficar com vergonha não, é só acionar aí o microfonezinho e perguntar se você tiver alguma dúvida, tá bom? Tá certo. É, ok, então deixa só eu minimizar aqui e daqui a pouquinho vou também compartilhar a tela com vocês. Pessoal, então como que vai ser a nossa aula de hoje? Vai ser bem simples, vai ser muito parecida com a aula da semana passada. Então, primeira coisa, eu gostaria de sugerir que vocês tivessem aí um papel, uma caneta, um caderno, para que vocês pudessem fazer anotações, tá bom? Para que não fique só uma coisa assim, eu falando, né? Então, que vocês possam anotar se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente para no final, que a gente vai abrir mais para as perguntas, assim, que vocês possam, então, tirar, né, aquilo que vocês tiverem de dúvida a respeito da nossa aula de hoje. Então, gente, nós estamos falando sobre produção de texto, certo? Estamos falando sobre produção textual. Então, nós já tivemos algumas aulas a respeito da produção de texto, né? Já fizemos toda uma introdução. Na semana passada, eu falei para vocês um pouco a respeito dos gêneros textuais. Estão lembrados o que são gêneros textuais, né? São os tipos de texto que nós temos na nossa sociedade. Todos os tipos de texto nós chamamos de gêneros textuais. Então, eu dei vários exemplos para vocês. Eu falei, por exemplo, da receita de bolo, né? Uma receita é um gênero, uma bula de remédio é outro gênero, um romance é outro gênero, né? Uma carta é outro gênero, uma poesia, ou seja, são os diversos tipos de texto que nós temos. E eu disse também para vocês que cada gênero textual ele tem uma estrutura própria e também tem uma linguagem própria, certo? Então, se eu falo para vocês, pensem na receita de bolo, lembram que eu sempre falo isso? Lembrem-se da receita de bolo. Na hora, imediatamente, vem na cabeça de vocês aquela estrutura da receita de bolo. Começa com o nome da receita, depois vem os ingredientes em forma de lista e depois o modo de preparo, né? Por quê? Essa é a estrutura própria de uma receita de bolo, que é totalmente diferente de uma poesia, por exemplo, que tem toda uma outra estrutura, né? Com rimas, o ritmo, as estrofes. Então, são textos completamente diferentes. E, portanto, então, a estrutura de cada texto é diferente, cada texto tem a sua própria estrutura e tem a sua própria linguagem. Até falei para vocês da diferença, né, de você escrever uma carta para a pessoa que você está apaixonado, por exemplo, né, ou para um familiar que você ama muito. Então, você escrever uma carta para uma pessoa dessa, você vai colocar uma linguagem assim bem íntima, né? Você vai falar com muito carinho com aquela pessoa. Agora, se você vai escrever lá para o dono da sua empresa, para pedir o aumento para o dono da empresa, você vai usar uma linguagem, ainda que seja uma carta que você escreva, vai ser uma linguagem muito mais formal, uma linguagem mais séria, né? Você não vai falar como você fala com seus amigos ou com seus familiares. Bom, aí eu falei para vocês que nós temos, então, o tal do gênero dissertativo argumentativo, que é esse gênero textual que a gente vai estudar no segundo ano, que nós já estamos estudando. E na semana passada eu apresentei para vocês então a estrutura de uma dissertação argumentativa, que é um outro tipo de texto, né? Que é aquela redação que o pessoal faz para o Enem, né? A tal da redação que o pessoal tenta tirar nota 1000, né? Que é a nota máxima, que tem um peso grande para o Enem e que é muito importante que vocês aprendam, principalmente aqueles que pretendem fazer uma faculdade, um vestibular, é muito importante. Então aí na semana passada nós vimos a estrutura, né? Não sei se vocês se lembram então aqui da estrutura da dissertação argumentativa. Vocês se lembram qual que é? Vamos tentar recordar aqui qual que é a estrutura? Então, o primeiro parágrafo é dedicado à introdução e à tese. Lembra que a gente falou disso? A Sim. introdução e a tese. Depois, no segundo parágrafo, é o parágrafo da argumentação. Lembram? Que é o momento que você, então, vai ter que provar aquilo que você pensa a respeito do tema. Estão lembrados? Eu dei um exemplo lá para vocês, nós Sim. ficamos a aula inteira vendo aquele exemplo daquela redação nota 1000, né? Que mostrava lá
a opinião do autor, né, o que ele achava sobre aquele tema polêmico, né, e como que ele tentava defender a sua opinião, como que ele tentava defender a sua opinião a respeito daquele tema. E, por fim, nós temos o último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão e uma proposta de solução, né? Então, foi essa estrutura que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, a conclusão, o último parágrafo, ele faz um fechamento do texto e apresenta uma solução para o problema, né? O autor tenta apresentar uma solução para aquele determinado problema. Bom, hoje, né, nós vamos dar prosseguimento à aula da semana passada, e aí eu trouxe para vocês, então, uma redação que foi considerada nota 1000 no Enem, né? Então, lá no caderno de redações do Enem, eu peguei essa redação e nós vamos analisar parte por parte, tá bom? Então, assim, vamos com calma. Eu já falei para vocês que depois eu vou pedir uma produção de uma dissertação argumentativa, mas, como eu também falei, eu não vou pedir nada que eu não tenha ensinado, certo? Não tem como eu pedir uma redação dissertativa argumentativa se eu não ensinei, se eu não mostrei para vocês como que ela tem, qual que é a estrutura da dissertação, né? Como que você monta uma redação como essa, né? Como eu sempre digo, como é que você sabe de cabeça aí como é que é uma receita de bolo? Você sabe de tanto você vê aquela receita. Você viu milhares de receitas durante toda a sua vida. Então, se eu falo, pensa numa receita de bolo, na hora você vai pensar naquela estrutura. Agora, se você nunca viu uma dissertação argumentativa, se eu disser, pense numa dissertação argumentativa, vai ficar, né, pensando em nada. Porque se a pessoa não conhece, ela nunca viu, como é que ela vai fazer um texto desse? Ok, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí a minha imagem vai ficar pequenininha aqui no cantinho, tá bom? Então deixa eu compartilhar, porque eu vou começar a mostrar então a nossa aula de hoje. Se você tiver, deixa eu fechar uma coisa aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode abrir aí o seu microfone, tá bom? Como a gente já tem feito. E você pode me perguntar sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, então. Ok, vocês estão vendo aí minha tela agora, pessoal? Sim. Tá todo mundo vendo a tela aí? Sim, sim, Faz um estamos. positivo aí para mim, vocês estão vendo? Sim. Legal, legal. Ok. E vocês estão vendo meu rosto ainda, né? Sim. Sim. E- então tá bom, pessoal, então tá bom. Ok, então aí tem o título, né, da nossa aula de hoje, que é a dissertação argumentativa. Análise de uma redação nota 1000. Né? Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Retomando a aula passada, o que é, então, uma dissertação argumentativa? O que é uma dissertação argumentativa? Aqui eu fiz um resumo para vocês. Se você quiser aí anotar essa definição, né, essa explicação sobre o que é uma dissertação argumentativa, fica bem interessante. Ó. Uma dissertação argumentativa é um texto em que o autor apresenta a sua opinião, que é aquilo que a gente chama de tese, certo? Então, quando eu falar a palavra tese, o que é? É a opinião do autor do texto, certo? É a opinião do autor do texto. Eu falei para vocês que no texto ela aparece como? Como que a tese aparece? Ela aparece lá na introdução, ou seja, no primeiro parágrafo, né? Com uma frase bem clara, mostrando ali o que o autor pensa sobre aquele tema, certo? Então, olha só, é um texto em que o autor apresenta a sua opinião, que é a tese, sobre um tema polêmico. Lembra que a gente falou do tema polêmico? O que é um tema polêmico mesmo? É um tema que permite que haja uma discordância de opiniões, certo? Então, se a gente fala aqui de sei lá, um tema polêmico, né? Falar sobre o aborto. O aborto é um tema polêmico. Por quê? Porque cada pessoa pensa de uma forma, certo? Então, a dissertação argumentativa é um texto em que o autor apresenta a sua opinião, a sua tese sobre um tema polêmico, utilizando argumentos, isto é, o que são os argumentos? Dados, estatísticas, exemplos, fatos, para provar que ele está certo. Então, assim, nossa, parece uma coisa tão complicada, né? Mas é tão simples. Lembram-se daquele exemplo que eu dei para vocês, da menina adolescente que chega para a mãe e fala assim: mãe, a senhora tem que me deixar aí naquela festa, né? A menina fala para a mãe.
Aí a mãe fala assim, por quê? Aí quando a menina então vai dizer o motivo por que ela deve ir à festa, a resposta dela vai ser a argumentação, ou seja, ela vai começar a trazer um monte de coisa, de elemento para mostrar para a mãe que a mãe deve deixá-la ir à festa. Então ela vai dizer, não, mãe, então é o seguinte, a senhora tem que me deixar ir na festa porque, olha, lá na casa da minha amiga vai ter muitos adultos também, os pais das nossas amigas vão estar todos lá, então não vai ter problema nenhum, vai ser uma festa segura. Outra coisa, depois da festa, o pai da minha amiga vai me trazer aqui na porta de casa, né? Então não tem que se preocupar, pode me deixar ir na festa. Ou seja, qual que é a tese da menina? Mãe me deixa ir à festa, eu tenho que ir à festa, né? Você tem que me deixar ir à festa. Essa é a tese dela. E quais são os argumentos? Que lá vai ter muito adulto na festa, para a mãe não se preocupar. E o outro argumento dela é: olha, depois o pai da minha amiga vai me trazer aqui na porta de casa, então não tem que se preocupar. Então, isso é argumentar. Parece que é uma coisa tão longe da gente, mas está tão perto. Na verdade, a gente faz isso o tempo todo, a gente tenta convencer as pessoas, né? O tempo inteiro a gente tenta convencer sobre o que a gente quer, tá? Só que a diferença aqui é que é num texto escrito, certo? Não falando, assim, como esse exemplo da menina que eu dei, mas você escrever isso. Então, para escrever tem que ter uma organização, né? Vamos lá. Aí nós vimos, então, a semana passada, a estrutura da dissertação argumentativa, né? A estrutura está aí, bonitinha na tela, para quem quiser copiar. Olha só. Primeiro parágrafo, está aí, introdução. O que tem que ter mesmo na introdução? Lembra que eu falei? No primeiro parágrafo, o parágrafo da introdução. O que tem que ter? Tem que ter Tempo, o lugar, tempo, o lugar e assunto. o assunto, certo? Então, o tempo é quando eu estou falando a respeito de que época? É nos dias de hoje? Eu estou falando sobre um assunto que é discutido do século passado, certo? Nos anos 1500. Eu estou falando de que época? Isso é importante, porque dependendo da época em que você fala, o texto vai mudar completamente, certo? Eu sempre dou esse exemplo. Uma coisa é você falar, por exemplo, da corrupção no Brasil no século XXI, no ano 2021. Outra coisa é você falar da corrupção no Brasil no século XVII. O texto vai ser completamente diferente, porque a época é muito importante. Então é importante que no primeiro parágrafo você diga sobre que época você está falando, se é nos dias de hoje ou não. O outro elemento importante lá do primeiro parágrafo da introdução é o lugar. Então, eu estou falando de onde? Estou falando a respeito do mundo inteiro? O tema que eu vou tratar tem a ver com o mundo todo? Ou eu vou falar de um tema a respeito dele, da discussão dele no Brasil? Ou do tema a respeito dele no Japão, sei lá. Né? Então, uma coisa é eu falar da corrupção no Brasil, outra coisa é eu falar da corrupção no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, o lugar é importante que a gente coloque também no nosso texto. E é claro, né? Se você está falando de um problema geral, não tem problema. Aí você pode falar, você pode mencionar o mundo todo, né? Na sua introdução, tá bom? E também, na introdução ainda, tem o terceiro elemento, que é o assunto. Então, você falou do tempo, do lugar, e agora você vai apresentar para o leitor, para a pessoa que vai ler o seu texto, você vai adiantar para ela que assunto você vai tratar. Né? E a gente viu na aula passada que, com poucas frases, a gente já mata os três elementos aí. A gente já coloca o tempo, o lugar e o assunto rapidinho no primeiro parágrafo. Assim, em duas frases a gente já mata a coisa, certo? Mas ainda no primeiro parágrafo, antes de fechar o primeiro parágrafo, nós temos um quarto elemento, que é a tese. Lembra que a gente falou? A tese é a opinião do autor, certo? Então você tem lá um tema polêmico que você vai dar a sua opinião, você colocou tempo, lugar, falou do assunto e agora você vai inserir uma frase, vai colocar uma frase lá que vai deixar claro para o seu leitor qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Então você está fazendo uma redação, como eu disse aqui, né, sobre o aborto. Então você é contra o aborto. Aí você vai colocar logo de cara lá na tese, numa frase, que o aborto não deve ser aprovado no Brasil, porque isso pode gerar diversas consequências. Um exemplo, né? Então você põe assim, tá, você coloca claramente a sua frase, que é a sua tese, a sua opinião, claramente, certo?
Então aí você fecha o primeiro parágrafo. Aí, beleza. Criou o primeiro parágrafo, você já apresentou para o seu leitor o assunto, o lugar do qual você vai falar, o tempo, colocou a tese, que é a sua opinião, inclusive a tese é o coração do seu texto, certo? Se você não colocar a tese, o seu texto não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque a tese é a sua opinião. E uma dissertação argumentativa, ela serve exatamente para você dar a sua opinião. Se não tem opinião no texto, se não tem a tese no texto, não serve para nada. Não é Certo? A gente vai... argumentativo, né, professor? Oi? Não é um texto argumentativo se não tem opinião. Exatamente, exatamente. Ele não vai ser um texto argumentativo. Ele vai ser só um texto que a gente chama dissertativo. Né? O que é um texto dissertativo? Que a gente já falou também, é você ficar falando sobre um assunto, tudo que você sabe sobre ele. Mas se não for um texto dissertativo argumentativo, né? Ou seja, quando você vai escrever um texto dissertativo argumentativo, aí você precisa dar a sua opinião sobre aquele assunto. Não só falar sobre ele. Falar sobre ele é dissertação, mas falar e se posicionar, dar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Se você é contra, a favor em alguns casos, certo? Isso é o coração do texto. Então, vamos lá, retomando aqui, continuando. Logo que você põe, então, a sua tese lá na introdução, você passa para o segundo parágrafo. O que você vai fazer agora no segundo parágrafo? Agora é o momento que você vai provar que a sua tese, que o seu ponto de vista está correto. Então é a história da menina falando para a mãe por que tem que deixar ela ir na festa. Olha, mãe, né? Então ela vai trazer um elemento, ela vai mencionar que tem lá os pais, tem um monte de adulto na festa. Outro argumento, porque o pai da menina vai levar ela na porta da casa. Então, ela vai utilizar as provas, né? Vai tentar mostrar que ela tem razão. Então, você está falando do aborto, a gente pegou aí esse exemplo, né? Então, no segundo parágrafo da argumentação, começa, então, o momento de você provar que você tem razão. Por que o aborto não pode ser aprovado? Então, aí você vai argumentar. Então, por exemplo, você pode utilizar um dado estatístico, né? Uma pesquisa que foi feita num país, e aí você coloca ali aquele dado estatístico para provar que não é um bom negócio, né? Aprovar o aborto não é um bom negócio, você coloca lá um dado, aí você pode colocar, por exemplo, um acontecimento que ficou público, todo mundo ficou sabendo algo assim, assustador a respeito desse tema, e você coloca no seu texto para provar também que não vale a pena, entendeu? Então é uma forma de você provar que aquilo não vale a pena. Provar provar que o seu ponto de vista está correto, que a sua tese está correta, que você tem razão. Entendeu? Então, basicamente, é um texto para você convencer alguém sobre o que você pensa a respeito de alguma coisa. Tá? E aí, por fim, introdução, argumentação, e aí vem o terceiro e último parágrafo, que é o da conclusão. O que é a conclusão? É o momento de você fechar o seu texto, bater o martelo e dizer assim, tá vendo? Olha, eu provei, claro que você não vai escrever isso, né? Você tá vendo, eu provei. Você vai escrever, você vai mostrar, olha, tá vendo? Eu provei para você que o meu ponto de vista está correto, que o meu ponto de vista eu tenho razão no que eu estou falando. E aí você vai propor uma solução para aquele problema, certo? Então, por exemplo, no caso do aborto, então se você é contra e ficou o tempo inteiro argumentando contra, você vai dizer no final, então é preciso que o Brasil nunca aprove tal lei, entendeu? Nunca permita que o aborto seja aprovado no país e tal, entendeu? Então você vai trazer uma solução. Não precisa ser uma solução assim, né, mirabolante, uma coisa do outro planeta, certo? Porque quando a gente quer enfeitar demais, também a coisa não vai, né? Então, vocês perceberam como que é a estrutura? É simples. Assim, parece uma coisa maluca, mas não é. É uma coisa assim, tá? Ó, pessoal, alguém aí acho que precisa fechar o... Professor, tá muito barulho aí, hein? Pronto, fechei o microfone do povo aqui. Aí, pronto. Tinha alguém aí na rua. Beleza, então vocês perceberam, pessoal, como que está montada a dissertação? Introdução e tese no primeiro parágrafo, argumentação no segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo, conclusão com uma solução. É isso. Na aula passada, nós já analisamos uma dissertação argumentativa, só que hoje eu trouxe para vocês, deixa eu passar aqui, a tal da redação nota 1000. Então, essa pessoa que escreveu a redação aqui,
eu não me lembro que ano que foi do Enem, mas essa pessoa tirou nota 1000, ou seja, a nota máxima do Enem, tá bom? E ela seguiu exatamente essa estrutura, tá? Então, o negócio é o seguinte, é você pegar a estrutura, é como se fosse uma forminha, sabe? A forma é o seguinte, igual você vai fazer lá um pão de queijo, eu lembro que minha mãe fazia pão de queijo, pegava as forminhas assim, né? Ia colocando a massa, né? Então, ela jogava a massa dentro da forminha e a massa ia tomando a forma da forma, né? Claro, por isso chama forma, né? E depois levava ao fogo e saía aquele pão de queijo bonito, redondinho, né? Então, o que que nós estamos fazendo? Eu estou mostrando para vocês a forma. Eu estou entregando para vocês a forma do pão de queijo, para vocês jogarem a massinha dentro e ela tomar a forma correta, tá? Então a gente precisa conhecer essa estrutura para depois vocês reproduzirem, ou seja, no começo meio que você vai seguir um padrão. Não adianta inventar muito, entendeu? Você vai seguir um padrãozinho. Você vai seguir a estrutura que eu estou passando aqui. As palavras vão ficar um pouco parecidas, é normal. No começo, quando a gente está aprendendo a escrever um texto, a gente imita um pouco os modelos que nós temos, né? Então você começa imitando, tudo é assim, certo? Você vai aprender a andar de bicicleta, você vai imitar a pessoa que está andando lá, que você conhece que anda. Dirigir a mesma coisa. Alguém vai fazer sei lá, um bolo de fubá, você fica ali do lado observando. E no começo, a gente imita os outros, para só depois a gente dar o nosso toque especial, certo? A gente fazer o nosso bolo do nosso jeito. Então, o texto é a mesma coisa. No começo, a gente vai imitar um pouco os modelos que a gente conhece, certo? Que vão ser apresentados para nós. Depois, com a prática disso, então você que vai fazer o Enem, por exemplo, aí, meu, aproveita, sabe? Aproveita essas aulas aqui, vai treinando, né? Eu estou passando os modelos e nós vamos treinar. A próxima atividade eu vou propor isso, nós vamos começar a treinar já a redação, tá bom? Você vai, dentro da forminha ali, você vai fazer o seu texto. Ok? Então vamos lá. Esse texto, como eu já falei, não me lembro exatamente o ano que foi publicado, não me lembro que ano que foi esse tema do Enem, né? O tema é Imigração para o Brasil no século XXI. Imigração para o Brasil no século XXI. Então aqui já temos elementos importantes. Lembra na introdução? Os 3 elementos importantes da introdução? Não estou nem falando da tese, né? Os 3 primeiros elementos, quais são? Lugar, tempo e assunto. Veja que só no tema do Enem eles já colocam essas 3 coisas. Ó, o lugar é para o Brasil, Brasil. Então o lugar é Brasil. A época, século XXI. E o assunto, imigração. Imigração para o Brasil. Ou seja, as pessoas que vêm de fora e entram no nosso país. Então, aqui já tem 3 elementos importantes que a gente não pode ignorar, né? Então, uma coisa é falar da imigração para o Brasil no século XXI, que é agora, né? Outra coisa é falar a imigração para o Brasil no século XVII. O texto vai ser completamente diferente. Tá certo? Então vamos lá. Vamos finalmente começar a analisar a redação aí nota 1000. Pessoal, novamente, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Vocês podem fazer. Eu estou falando aqui, estou compartilhando a minha tela, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, não tem problema. Vamos fazer tudo com tranquilidade aqui. Vamos lá. Então, começando o nosso texto, nós temos primeiro, então, primeiro parágrafo, que é a introdução e a tese. Então, vou ler para vocês aí. Ó. No Brasil do século XXI, é notório o aumento do fluxo imigratório para o país. Entretanto, essa afluência de pessoas, de modo desordenado, deve ser controlada, exigindo do governo políticas públicas específicas. Certo? Então vamos lá, vamos analisar. Calma, vamos respirar aqui, né? O autor, ele começa então já logo de cara na introdução colocando o lugar e a época. Ele coloca assim, ó, no Brasil, lugar. No Brasil do século XXI, já colocou o tempo. Numa pequena frase, ele já coloca os 2 elementos importantes. Aí agora ele já vai entrar no assunto, que é o terceiro elemento da nossa introdução. É notório, ou seja, todo mundo vê, o aumento do fluxo imigratório para o país, né? Ou seja, a gente está vendo que no século XXI, cada vez mais pessoas de fora, de outros países, têm entrado no Brasil. Isso é verdade, cada vez mais
pessoas de várias partes do mundo têm vindo para cá, principalmente o pessoal da América Latina e da África também, estão vindo muito para o Brasil. Então, ele já falou o assunto. Qual que é o assunto? A imigração. Pessoas que vêm de outros países para dentro do nosso. Tá certo? Perceberam? A introdução já está praticamente concluída. Só que agora, quando a gente entra nessa parte aqui, entretanto, agora é o momento em que o autor vai dar a sua opinião sobre o assunto. O assunto é imigração para o Brasil. Agora ele vai dar a opinião dele. O que, que ele acha dessa imigração? O que, que ele acha? É a opinião dele, é a tese. Ele diz, entretanto, essa afluência de pessoas de modo desordenado deve ser controlada. Essa é a opinião dele, exigindo do governo políticas públicas específicas. Ou seja, o pessoal vai entrar para cá, tudo bem, não tem problema as pessoas virem para o Brasil. Porém, essa imigração deve ser controlada. Isso, a imigração não pode ser algo desordenado, como está dizendo o autor do texto. Certo? Então, veja, ele não é contra a entrada de pessoas no Brasil, mas ele é contra, e essa é a opinião dele, ela é contra a bagunça. Ele não quer que entre todo mundo de qualquer jeito, porque a gente sabe que no Brasil entra todo mundo a hora que quer, do jeito que quer. E a gente acaba tendo muito problema por causa disso. Então, o autor está dando a opinião dele, dizendo que é preciso que o governo faça alguma coisa. É necessário políticas públicas para controlar essa entrada. Veja, não para proibir a entrada, mas para controlar. Então, ficou claro para vocês aí, pessoal, esse primeiro parágrafo? Vamos lá, novamente. Eu repito várias vezes que é para você gravar bem, tá? Sim, Vamos lá, para mim primeiro está claro, parágrafo. professor. Tá claro, né? Legal. Introdução, vamos lá. Brasil, lugar. Século XXI, tempo. Aumento do fluxo migratório, assunto. Já tocou no assunto. E aí vem a tese. Qual que é a opinião do autor sobre o tema da imigração para o Brasil? É necessário que haja um controle. Tá? Não pode virar bagunça. Ok? O governo tem que fazer políticas que cuidem disso aí. Tá certo? Beleza? Vamos Então, lá. nesse caso, professor, Sim, nesse primeiro parágrafo de introdução, que é o primeiro, ele tem que explicar qual vai ser o assunto do restante da redação, né? exatamente. Nesse caso, ele está explicando que o Brasil do século XXI, né? Tem um aumento muito grande sobre o fluxo imigratório para o país. Aqui ele já está explicando tudo o que vai ser dito no assunto do restante da redação, é isso? Isso, ele vai adiantar o assunto. Porque assim, imagina, você vai começar a ler um texto, quando você vai começar a ler o texto, você já tem que saber sobre o que você vai ler, não é? Tá. Você já tem que saber qual que é o Isso. assunto. Então, o que o autor faz aqui é adiantar para o leitor. Fala, ó, ele já dá um toque, fala, ó, eu vou falar sobre imigração, nós temos esse problema aqui. E a minha opinião sobre isso, sobre imigração, é essa aqui, essa é a minha opinião. Entendeu? Já Pronto, logo de cara. exatamente. O senhor sabe falar melhor que nós. Professor, Não, Mas é professor, isso mesmo, minha linha de oi. raciocínio é essa. ele também já, além na tese, aí na tese ele também já não está dando uma solução para o problema? Sim, olha, com certeza, porque é a opinião dele, exatamente. Tanto que ele vai repetir isso lá no final, né? A tese e a solução, elas estão conectadas. Elas estão totalmente ligadas, certo? Sua observação é excelente, é ótima, sua observação. É que um é complemento do outro, né, professor? Você vai seguindo uma linha de raciocínio, um vai complementando o outro. Exatamente. Isso que faz o texto ficar conectado do começo ao fim. Exatamente isso. Porque, por exemplo, ó, eu digo assim, na minha casa tem um cano estourado. Olha o exemplo, né? Na minha casa tem um cano d'água estourado. Esse é o problema. Então, eu aponto o problema. Qual que é a solução? Consertar o cano. Certo? Eu não posso dizer, a solução para o cano quebrado é plantar um pé de laranjeira no meu quintal. Certo? Não tem sentido. Então, Sim. ele vai ficar conectado mesmo. Eu mostro o que eu penso sobre aquele assunto e no finalzinho eu vou mostrar o que deve ser feito exatamente para que a minha opinião continue de pé. Entendeu? Se o Sim. problema, olha só, se o problema é a entrada desordenada dos imigrantes,
que eu vou mostrar como solução? Que é preciso que haja uma coordenação, né? Que o governo faça alguma coisa. Exatamente. A tese está conectada com a solução do problema. Muito bem, exatamente. Muito bem observado. Tá certo? Certo. Perfeito. Ok, então num texto argumentativo, se futuramente nós viermos criar, não tem problema colocar exatamente assim, né? Não. Porque é a sua opinião, entendeu? O que já deve ser feito. E aí, no final, você meio que repete. Ele é assim mesmo, tá? É exatamente Ok. para mostrar a unidade do texto, a conexão entre as partes do texto, tá? Obrigada. Por Ô, nada. professor, Oi, pode falar. o autor, no caso, ele também já dá um ponto de referência a quem deve ser procurado para controlar, né? Ou seja, o governo e a política pública, né? Ou seja, a segurança do nosso país, né? Sim, com certeza. Nesse caso, desse tema, sem dúvida alguma. Porque quem mais poderia, né, cuidar da imigração, né, da entrada de estrangeiros no país? Isso é um problema que só o governo pode resolver, né? Então, nesse caso, com certeza, ele já está até apontando os responsáveis. E lá no final do texto, vocês vão ver que ele vai voltar nisso aqui. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui para vocês verem a conexão perfeita que tem entre o começo e o final do texto. Tá certo? Mas agora, gente, obrigado pelas perguntas, né? Mas agora, olha só, o que ele tem que fazer? Necessariamente, obrigatoriamente. Agora que ele já colocou a opinião dele, a tese dele, o que ele tem que fazer? O fechamento do texto. Calma, não, ainda não. Não, Não? provar. A argumentação? Exatamente, a argumentação. Que é a hora que ele vai ter que convencer a gente. Lembra da história da menina convencendo a mãe para ir para a festa? Ele vai ter que convencer a gente do quê? O que ele vai ter que convencer a gente agora? Da ideia dele, né? E a ideia dele é de quê? Do controle da imigração. Tem que ter um controle. Então, Controle da ele vai imigração. tentar mostrar para a gente que, se não tiver controle, vai dar problema. Então, ele vai ter que provar para a gente, olha o que acontece quando não tem controle. Tudo para nos mostrar os estragos que podem acontecer caso não tenha esse controle. Tá certo? Então, agora é hora de argumentar. Vamos ver se ele vai convencer a gente, né? Vou passar aqui. Vamos ver se ele convence a gente. Então é o seguinte, pessoal, só para esclarecer. Quando você vai para o segundo parágrafo, que é o da argumentação, você pode usar um parágrafo para argumentar, 2 parágrafos para argumentar, 3 parágrafos, não tem problema, tá? Eu aconselho que quando vocês forem fazer o primeiro texto, façam apenas um parágrafo de argumentação, que é para treinar, né? Não adianta fazer 2, 3, né? Se você está começando ainda. Agora, no Enem, por exemplo, é interessante colocar pelo menos 2 parágrafos de argumentação, né? Agora, para você treinar, já está de bom tamanho para começar. Depois você vai avançando, vai fazendo mais de tá bom? Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tem 3 parágrafos em que o autor vai tentar nos convencer, que é a argumentação, tá bom? Então, eu vou ler para vocês e a gente vai explicando aqui, tá bom? Então, ele diz assim, em muitas localidades do Brasil, sobretudo nas grandes cidades, é possível encontrar uma grande quantidade de estrangeiros. Olha, ele já tá vendo? Ele já está começando a falar do que ele mencionou lá na introdução. Mas é importante que se investigue os motivos de sua presença em nosso país, já que muitos vêm para cá com más intenções, como já evidenciou o programa Profissão Repórter, que apresentou crimes de pedofilia e de prostituição infantil cometidos por gringos que se aproveitaram do sistema frágil de imigração brasileiro. Certo? Então, vamos lá. O que ele trouxe aqui para tentar nos convencer? Para tentar argumentar? Então, primeiro ele falou que a gente, cada vez mais, nós nos deparamos com estrangeiros aqui, andando, sobretudo nas grandes cidades, né? Mas ele diz o seguinte, que é importante que se investigue por que essas pessoas estão vindo. Porque tem muita gente que entra para cá com má intenção, certo? E aí a gente já sabe disso. Só que é o seguinte, ele vai utilizar um exemplo. Olha, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai utilizar um exemplo de um programa de televisão que teria certa credibilidade,
que é o programa Profissão Repórter, que é um programa que existe há muito tempo, acho que vocês já devem ter assistido, com aquele Caco Barcelos, né? Então, esse cara aí, ele é super conhecido, esse programa passa no Brasil inteiro. Então, o autor, de forma inteligente, ele vai trazer este exemplo para o texto, mostrando, olha, vocês assistiram, todo mundo viu lá no Profissão Repórter, que passou na Globo, né? Ele mostrou um monte de estrangeiro cometendo crime de pedofilia e prostituição infantil. Por quê? Eles aproveitaram que, como não tem um controle bem feito de imigração aqui, da entrada de estrangeiros, os caras falaram, o Brasil, no Brasil entra todo mundo, então vamos lá. Então eles aproveitaram isso, foram para certas regiões do país à procura de prostituição e profissão infantil e também de pedofilia, né? Então aí a gente, talvez vocês tenham assistido esse programa, né? Mostrava lá, por exemplo, a mãe ou a tia, sei lá, levando as menininhas lá de 12 anos, tudo, e as menininhas entrando no carro com os caras velhos já, com estrangeiros. Acho que vocês já devem ter visto isso. Eu acho que o que eu assisti, acho que era na Amazônia que passava, se não me engano. Na Amazônia, então, nessas regiões, assim, eles geralmente se aproveitam, né, para cometer esse tipo de crime. Então, o autor, olha como ele foi inteligente, ele trouxe um programa de televisão conhecido de todo mundo e citou como um exemplo para que a gente percebesse, falou, olha, você lá na tua casa viu o programa, você viu com seus próprios olhos, não sou eu que estou falando, você comprovou com seus próprios olhos que os caras entram aqui e arrebentam, eles entram aqui e vão procurar prostituição infantil, pedofilia, você, entendeu? Então, olha como o cara foi inteligente. Professor. Ele trouxe algo que é muito próximo de nós, que a gente vê na Professor. televisão, certo? Oi. Então, nesse trecho, ele traz elementos e provas nessa argumentação. Exatamente. Ele traz um exemplo de um programa televisivo que tem credibilidade, que as pessoas acreditam, né? Para dizer assim, tá vendo? Não sou eu que estou falando. Até o Profissão Repórter, que é um programa sério, mostrou que os gringos entram aqui, se aproveitam, né, do sistema frágil do Brasil, sistema de imigração, e cometem crimes, certo? Deu para entender, pessoal, essa primeira parte da argumentação? Deu para entender? Sim. Deu sim, professor. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá vendo? Sim, tranquilo. Até o cachorro entendeu aí. O cachorro tá falando até em latim, né? Tá certo, ó. Então, beleza. Agora, nós vamos passar para o segundo parágrafo da argumentação. Então, ele tentou nos convencer. Talvez ele não tenha conseguido convencer tanto. Vamos ver se ele continua ainda, né? Vamos ver se ele consegue aí colocar na nossa cabeça que precisa ter um controle. Segundo parágrafo da argumentação, olha lá. Além disso, o tráfico de drogas, devido à fraca fiscalização das fronteiras, tem aumentado dia após dia. Basta ver o que é mostrado nos noticiários sobre o aumento de dependentes químicos em todas as cidades do Brasil. Sabe-se que a droga entra pelas fronteiras sem que os transportadores sejam presos ou sequer vistos. Certo? Então aí ele vai trazer outro parágrafo de argumentação. Ele vai trazer um outro argumento, tá? É interessante que para cada parágrafo de argumentação, você tem que trazer um argumento diferente, tá certo? Então você vai trazer um segundo argumento, abre um outro parágrafo para argumentar. E aí, olha só o que ele traz aí. Ele diz, ele menciona aqui a questão das fronteiras, né? Que os caras entram, porque não tem como fiscalizar plenamente as fronteiras, então a droga entra, certo? Os transportadores não são presos e muitas vezes sequer são vistos. Eles entram pelas fronteiras aí e a polícia não consegue pegar. E a droga vai entrando no país pelas fronteiras e aí nós vamos tendo um segundo problema. Então, o primeiro problema que ele mostra no primeiro parágrafo de argumentação é a prostituição, por causa da falta de controle. Agora, a segunda falta de controle, o segundo problema causado pela falta de controle é a questão das drogas. Então, o tráfico de drogas, as pessoas vão cada vez mais se viciando, os brasileiros, né, infelizmente os nossos jovens vão cada vez mais mergulhando nessa vida de drogadição, porque
não existe um controle das fronteiras, certo? E aí ele vai dizer, olha só, ele utiliza novamente os noticiários, né? Primeiro ele falou do programa Profissão Repórter, certo? Ele acha que o brasileiro assiste muita televisão, pelo jeito, né? Porque primeiro ele fala do Profissão Repórter, agora ele fala, basta ver o que é mostrado nos noticiários sobre o aumento de dependentes químicos em todas as cidades do Brasil. Então agora ele está falando novamente que os noticiários mostram isso. Ele está dizendo para nós assim, ó, você lá na tua casa, sentado no sofá da tua casa, você comprova o que eu estou falando. Você vê na televisão cada vez mais a polícia procurando, tentando pegar esses traficantes, a droga entrando pelas fronteiras. Você vê isso. Às vezes a polícia consegue ir pegar um avião, né, interceptar um avião cheio de droga, né? Então ele está novamente tentando provar que a tese dele está correta, de que se não tiver um controle, nós vamos ter problemas, certo? Deu para entender esse segundo parágrafo aqui? Sim. Deu? Ok. Ninguém tem pergunta? Ninguém tem dúvida? Vocês podem me perguntar. Ou podem fazer alguma colocação, se quiserem, né? Não, né? Ok. Ninguém tem nada para falar. Tudo bem. Não, Para mim tá para mim, tranquilo. tranquilo. Então tá bom, pessoal. Ótimo. Se vocês estão entendendo, perfeito, tá bom? Vamos lá. Ele ainda abre um terceiro parágrafo de argumentação, tá? Para tentar nos convencer. Só que agora, o que ele vai fazer? Olha o que ele vai fazer, pessoal. O autor do texto vai nos apresentar um exemplo, novamente um exemplo. Primeiro ele falou do Profissão Repórter, depois dos noticiários. Agora ele vai trazer um exemplo de que quando existe quando existe um controle, quando existe uma política pública para organizar essa imigração, a coisa funciona. Então ele vai mencionar aqui o exemplo de uma universidade que recebe os estrangeiros que querem estudar aqui no Brasil. Então, existe um controle na entrada desses estrangeiros, quando eles entram, quando eles voltam, e eles vão estudar, vão se formar aqui no Brasil, e depois vão voltar, numa data determinada, para os seus países de origem, para poder ajudar o seu país, certo? Então, primeiro ele mostra os problemas. Primeiro ele mostrou os problemas que podem ser ocasionados. Agora ele vai mostrar, olha, se a gente fizer a coisa bonitinha, né, coordenada, se o governo colaborar, nós podemos fazer a coisa funcionar. Então, olha só o que ele vai dizer. Vamos lá, vou ler para vocês. Evidentemente, o problema não está na entrada de estrangeiros no país, mas na falta de controle dessa entrada. Um caso bem-sucedido é o da Unilab, uma universidade que recebe africanos, oferecendo a eles uma formação profissional. Depois dos estudos, retornam ao seu país de origem e lá prestam serviços nas áreas de saúde e de educação. Tá certo? Então, o cara foi muito inteligente quando construiu o texto dele. Porque primeiro ele mostrou os problemas e depois ele mostrou, ó, a coisa pode funcionar se a gente se organizar. Tá? Então, ele dá esse terceiro exemplo da Unilab. Então, isso é uma coisa que você pode usar no seu texto também. Né? Você pode mencionar um exemplo, sei lá, depende do tema que você está tratando, você pode trazer um exemplo. Né? Você falou, olha, tenho aqui tal exemplo para provar que o que eu estou dizendo, eu tenho razão. Entendeu? Olha aqui, ó, isso aqui funcionou. Tá certo? É isso. A gente vai enriquecendo o nosso texto com exemplos. Você pode mencionar um programa de televisão famoso que mostrou alguma coisa. Outra coisa que você pode utilizar no texto para provar que a sua tese está correta é falar, por exemplo, sei lá, mencionar alguma coisa que uma autoridade falou. Né? Então, por exemplo, você está tratando, sei lá de que assunto, né? Mas um assunto seríssimo aí, um assunto polêmico. E aí você cita, sei lá, um grande jurista brasileiro. Então você fala, ó, aquele jurista brasileiro, você fala o nome dele, né? Ele mesmo disse tal coisa. Aí você coloca a fala dele. Ou seja, isso vai ter um peso maior. Você vai dizer assim, olha, mesmo eu não sendo especialista no assunto, eu estou trazendo a fala de um especialista no assunto. Isso vai trazer um peso maior para o seu texto. Que aí tá? dá mais credibilidade, né, professor, no texto?
Exatamente, isso vai dar mais credibilidade. Essa é a palavra certa, vai dar mais credibilidade. Então você fala, não sou eu que estou falando, é o cara lá, é o cara, é um entendido lá que está falando, não sou eu, certo? Então até outro dia na aula, na aula eu brinquei, né? Que você imagina você chega para o seu colega e diz assim, né? Falou, olha, a palavra ideia agora não tem mais acento. A palavra ideia não tem. Aí o seu amigo fala assim, lógico que tem, claro que tem acento. Quem falou? Né? Claro que tem acento a palavra ideia. Aí você fala assim, não, mas foi o professor de português que falou na aula. Entendeu? Aí, ou seja, para você provar aquilo, você usa a palavra de alguém que talvez entenda um pouquinho mais, Sim, certo? sim, Ok? sim, Então, isso também sim, é algo que pode ser usado, tá bom? sim. E outra coisa que funciona muito também no texto, pessoal, é você citar números, né? Então, você fala lá, você traz 23,7% das pessoas, e esses números quebrados, eles são mais assim, né? Eles trazem uma credibilidade maior, né? Porque se fala assim, 20%, parece que é um número assim meio arredondado, mas se fala 27,3%, um número preciso. Isso também traz uma credibilidade. Não é verdade? Quando você vê uma estatística num texto, você fala assim, opa, pô, os caras aqui estão sabendo o que estão falando, estão trazendo um número bem preciso, né? 27,3%. Então, os números também nos ajudam, tá certo? Sim. Vamos lá, continuando agora, vamos, portanto, para a nossa última parte do texto, último parágrafo, né? Vamos lá, conclusão e solução. Agora é a hora da gente juntar o primeiro parágrafo com o último. Vamos ver. Conclusão. Assim, constatando os problemas gerados pela ausência de fiscalização na entrada de estrangeiros no país, o governo deve investigar caso a caso, reforçando e investindo em segurança, principalmente nas fronteiras, preocupando-se também em auxiliar aqueles que para cá vêm com boas intenções, de modo definitivo ou apenas por um tempo determinado. Certo? Então, olha que bonito que ele vai fechar, né? Olha que bonito. Então, ele vai dizer assim: eu mostrei para vocês os problemas que a gente pode ter se a gente não controlar essa entrada de estrangeiros. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho razão quando eu digo que tem que controlar. Certo? Aí ele continua. Aí é a solução. O governo deve investigar caso a caso, deve reforçar e investir em segurança nas fronteiras. Lembra que ele falou das fronteiras? Então ele vai trazer isso para a solução. Se está entrando droga pela fronteira, então é preciso o quê? Reforçar, né? Reforçar a segurança nas fronteiras. É óbvio isso. E aí ele vai falar também da preocupação em auxiliar aquelas pessoas que vêm para o Brasil, né, por vários motivos. De repente, porque teve guerra no país da pessoa, a pessoa veio para cá, teve terremoto, a pessoa perdeu tudo, veio para cá. Ou também, obviamente, como exemplo daquela universidade, né, das pessoas que vêm aqui para estudar, então que o governo possa ajudar também essas pessoas que vêm estudar para cá e depois vão voltar para os seus países. Então ele junta tudo e faz um fechamento bonito do texto. Tá vendo? Perceberam a conexão que tem entre o começo, o meio e o fim do texto? Ele está totalmente conectado. Tá certo? Pessoal, vamos lá. Eu pergunto, vocês querem perguntar alguma coisa aí sobre a conclusão, a solução, ou perguntar sobre o texto? Podem ficar à vontade para perguntar. Está muito bem explicado, professor. Certo. Mas e aí? Mas alguém Professor. mais? Professor. Professor, no caso, para fazer uma redação, no caso aqui, ele fez uma redação explicada e reduzida, né? Assim, com poucos parágrafos, mas bem explicado. Existe uma quantidade determinada para formar uma redação ou você não tem esse tempo? Ou você pode falar até você expor todo o assunto que você está escrevendo? Certo. Isso, André, depende muito. Por exemplo, se você vai fazer, por exemplo, o Enem, você tem um número limitado, né? Depende. Se você fazer um concurso, alguma coisa, e tem uma determinação da quantidade de linhas, aí você tem que tomar cuidado, certo? Tem 30 linhas, ok. Agora, se você vai escrever sozinho, você vai escrever para você mesmo, vamos dizer assim, você vai escrever com um leitor imaginário, né? Você vai imaginar que alguém vai ler seu texto. Assim,
O importante, na minha opinião, é que você não torne o texto cansativo, certo? Tá. Então, tem gente que às vezes quer escrever tanto que escreve lá 8 parágrafos, e aí fica um texto cansativo, né? O ideal para esse tipo de texto, assim, uma média, né? É você ter aí em torno de 5 parágrafos, certo? 5 parágrafos para uma dissertação argumentativa está de bom tamanho. Porque também tem aquela coisa que eu falei, André, tem a questão do gênero textual, né? Então, Sim. se o gênero textual é uma dissertação argumentativa, cara, então você tem que escrever uns 5 parágrafos no máximo. Agora, se o gênero textual é um romance, não tem limite. Então, depende muito do gênero. No caso, Do gênero. deu para entender? Da dissertação argumentativa, 5 parágrafos está de bom tamanho, mas é uma média, né? É. E o mínimo, professor? Professor, obrigado. Por nada, que isso. O Mas, mínimo. professor, eu ainda fico com a teoria de que menos é mais, porque tem o ditado lá que fala da encheção de linguiça e tudo mais. Talvez a pessoa, a pessoa vai falar assim, vou fazer aqui 30 linhas, e aí a pessoa acaba ficando lá jogando o tempo fora. Aquilo não vai interessar para o leitor, talvez. Depende muito mesmo. Por isso que não tem uma regra, né? Então, assim, alguém perguntou aí, e o mínimo, né? Olha, o mínimo, eu diria, eu não vou dar um número de linhas aqui, tá? Mas o mínimo é você ter todos os elementos que uma dissertação argumentativa necessita. Então, você tem que ter uma introdução com lugar, tempo, assunto e tese. Você tem que ter pelo menos um parágrafo de argumentação, e para você argumentar, é difícil você argumentar numa linha só. Então, um parágrafo de argumentação vai ter pelo menos umas 4 linhas, certo? Para ficar uma coisa convincente. Como que você vai convencer o outro se você não fala nada? Não tem como convencer, né? Então, aí umas 4 linhas pelo menos. E uma conclusão com umas 3 linhas no mínimo. Entende? Então, assim, o importante é você ter todos os elementos da dissertação, ok? Porque isso que vai contar se você conhece o modelo desse texto, se você realmente colocou ele dentro da forminha. Lembra que eu falei da forminha? Porque se você faz um texto, não, o importante é eu escrever assim de uma forma objetiva, né? Assim, colocar pouca coisa, mas às vezes também você não pode cortar nenhuma parte essencial do texto, né? Então tem que tomar esse cuidado também. Agora, é claro que a Selma falou, é verdade, às vezes a gente também quer encher linguiça, que é aquilo que eu falei do texto cansativo, né? Então a gente vai enchendo linguiça, chega uma hora que nem a gente aguenta mais, né? Nem a gente vai querer ler o nosso texto, tá certo? Mais alguém? Professor, Oi. eu, a Terezinha, eu acho Oi, que para você convencer alguém, você tem que estar convencido sobre o assunto também, né? Também, exatamente. Por isso que quando vocês forem fazer o texto, Terezinha, eu vou dar realmente uma semana para vocês fazerem a redação final, porque assim, eu quero que vocês pesquisem, que vocês estejam convencidos sobre aquele tema. Vocês não falem uma coisa assim, só no eu acho, sabe? Mas uma coisa, estejam certos daquilo que vocês estão defendendo. Correto. Isso é muito importante, tá? Professor, Oi. Isabel. Oi, Professor, Isabel. eu consigo captar e entender bem aquilo que o senhor explica, entendi toda a estruturação, porém na hora de colocar em prática, porque eu não tenho o hábito de escrever. Ok. Então, na hora de colocar na prática aquilo que eu entendi, é que vem a encheção de linguiça, como o senhor disse. Que nem o senhor explicou a respeito dos parágrafos, que para cada argumentação é necessário abrir um parágrafo novo, correto? Correto. Então, é nessa daí que eu desando e começo a tentar explicar, argumentando com o que eu tenho, e a coisa desanda e eu não consigo fazer algo que se preste. Não. Não, calma, Isabel, calma. É assim, tudo é uma questão de prática, né? É uma questão de prática. Então, assim, você gosta de escrever, você gosta de desenvolver sua ideia no papel. Então, beleza, aí você vai desenvolvendo. Ó, a gente tem que lembrar aquilo que eu falei em aulas anteriores. A gente não pode já começar a escrever no texto final. A gente tem que fazer um rascunho. Então, no rascunho vale tudo. Então, você vai escrevendo, deixa a sua criatividade fluir no rascunho. Depois, você vai enxugando aquilo. Você vai tornando as frases menores,
vai tirando aquilo que você falou, pô, isso aqui eu acho que eu exagerei, de tal forma que, com a prática, você consegue transformar o seu parágrafo num parágrafo menor. E, obviamente, consequentemente, você vai ter um texto menor. Tá? Mas isso é prática, né? Não se desespere. Né? O importante é tentar. E a atividade que eu vou propor, né? Eu vou, claro, ainda dar mais um tempinho para quem tiver pergunta, mas eu vou propor uma atividade para a gente poder ir com bastante calma produzir o nosso texto, tá bom? A Maria Gilda aqui quer perguntar? Ok, obrigada. Tem alguém querendo perguntar aí? É que tem o microfone da Selma e da Maria Gilda aberto. Alguém quer perguntar, vocês duas? Não, para mim, para fechar, professor, tá bem claro. Como a Isabelle, foi a Isabelle que falou agora? Ela falou que ela tem problema aí quando tem que abrir um parágrafo. Em colocar então, escrito meu pensamento, é mais ou menos isso. Então, mas aí sabe o que eu faço, Isabela? Eu faço exatamente o que o professor está falando aí. Eu pego pedaços de papel, aí eu coloco lá, e aí depois eu volto lá e vou tirando coisa, vou acrescentando a coisa que eu acho que é mais legal e tudo mais. Quando você chega no rascunho do rascunho, você vai ver que já melhorou bastante. Então, uma dica para você vai fazendo, e aí quando você chegar no final, você vai ver que você enxugou ele bastante, que ele vai estar melhor do que o começo. Exatamente. É isso aí, é isso aí. É uma questão de prática, mas a gente vai com calma. Mas todo mundo tem alguma dificuldade. Uns têm dificuldade porque escrevem muito, outros têm dificuldade porque não veem nada, né? Então, o importante é a gente pensar no nosso rascunho, tá? Então, assim, pessoal... Professor, a Marcelo. Sim, Marcelo, pode perguntar. Então, o assunto vai ser aleatório, a gente vai escolher, né? É isso, né? No caso. Veja, eu vou propor um assunto, porque assim, eu estou pensando também assim na hora de eu corrigir esses textos, né? Então, assim, eu preciso de algo uniforme, digamos, o mesmo tema, porque senão são muitos temas diferentes e aí minha cabeça não vai conseguir. Então, eu preciso de um tema único para poder agilizar a correção, entendeu? Vai dar um nó na sua cabeça. Não, sim, é melhor, fica até mais fácil. Bom, é melhor assim. Quando a gente tem um tema, né? Se passa o tema e a gente vai. Até para a gente discutir depois, fica mais fácil, né? Tá certo? É isso mesmo. E outra, beleza. Professor. E outra, Oi. você dando um tema, que nem eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer redação, mas com as suas explicações hoje eu consegui entender como formar uma redação. Assim, eu não estou expert, mas eu consegui entender um pouco. Então, você botando um tema, fica até mais fácil para a gente ter um grupo, para a gente discutir entre nós, tirar alguma dúvida, né? E acertando esses pontos que a gente tem problema, tem defeito, a gente vai se acertando, né? Eu acho melhor. Exatamente, é isso mesmo, André, isso mesmo. Agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar, né? Eu deixo só falar sobre a proposta. Eu vou colocar aí na tela a proposta da atividade, proposta de atividade. Eu vou tirar aqui, vou voltar. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vocês estão me vendo agora em tela cheia, né? Então, galera, é o seguinte, ó. A minha proposta da atividade é de nós montarmos uma redação por partes, tá? Então, nós vamos, no primeiro momento, montar a nossa introdução. Então, cada um de vocês vai fazer uma introdução. A gente vai pegar o tema e vocês vão montar para vocês exercitarem a introdução. Porque na introdução tem a tese, então isso é muito importante, certo? A gente vai fazer de uma forma bem simples, tá, gente? Não é para fazer nada complicado. A gente vai pegar, fazer uma introdução e colocar a tese no finalzinho. Pronto. Aí vamos dar uma olhada. A segunda atividade, nós vamos desenvolver um parágrafo de argumentação, que é o momento, então, de você defender a tese que você colocou. E depois a gente vai fazer um parágrafo de conclusão, certo? Coisas assim, aos poucos. Eu acho que isso ajuda bastante, certo? Para depois vocês fazerem uma redação inteira.
tá? Porque às vezes na hora, quando a gente tem que fazer uma coisa inteira de uma vez, a gente fica um pouco perdido, né? Então parece que a gente está atropelando tudo. Aí de tal forma que às vezes a gente não sabe se a gente está na introdução, na tese, na argumentação, não sabe aonde a gente está no texto, né? Então, assim, vamos fazer por partes, tá bom? Essa é a proposta da atividade, mas aí eu vou falando com vocês durante a semana, tá certo? Como que isso vai funcionar. Tá bom? Gente, olha, obrigado pela presença de todos aqui, né? Nós estamos aqui com 27 pessoas. Imagina, professor. Agradeço Obrigado. muito. Eu que agradeço. Eu agradeço você aí pela paciência, pela explicação colocada, de modo simples, que a gente consiga entender. Obrigado, professor. Valeu, professor. Ok, Fica muito bem. Obrigado. Estamos aqui para isso. Eu vou disponibilizar depois a aula para vocês, tá bom? Lá no YouTube. Gente, um abraço. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida, manda. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Até mais. Cuida, pô.